Guerra da Ucrânia chega a um impasse depois de 2 anos de conflito e pode estar perto do fim. Parece que o mundo se cansou de apoiar a Ucrânia e até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que, se reeleito, acabará com esse conflito em apenas 24 horas. O mundo tem um novo conflito para prestar atenção: a guerra entre Israel e o Hamas no Oriente Médio. Mas quais seriam as consequências para a Ucrânia do fim do conflito no momento atual? Para você entender toda essa situação, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar, com um assunto que há tempos não aparece aqui no canal: a guerra da Ucrânia. Mas parece que o mundo se cansou, até mesmo as notícias são cada vez mais escassas a respeito desse assunto, principalmente depois do início da guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. Antes de irmos aí para as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir para você que está chegando agora aqui no canal, ou de repente para você que já acompanha o Atualizei faz tempo, mas ainda não se inscreveu. Dá essa força, dá essa moral, botãozão vermelho logo aqui embaixo, se inscreve, não custa nada e a gente consegue bater a nossa meta de 2023, chegando aos 100 mil inscritos. Ainda falta um pouquinho, mas com a sua inscrição nesse momento já vai faltar bem menos. Te agradeço de coração, não esquece aí do seu like e do seu comentário, lembrando que toda sexta-feira às 20 horas nós temos a nossa live reagindo aos comentários que são feitos nos vídeos aqui durante a semana. Então, se você quer ser respondido no seu comentário, vai lá, escreve seu comentário que na sexta-feira às 20 horas eu vou estar aqui ao vivo em uma live reagindo a todos eles. Tamo junto? Obrigado de coração pela sua inscrição e bora pro assunto do vídeo de hoje. Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje, Poder 360, que diz assim logo no seu título: Guerra no Oriente Médio tira o foco da Ucrânia, diz Zelensky. Pois é, simplesmente o mundo, a mídia internacional agora tem um novo conflito para prestar atenção e que gera muito mais interesse dos assinantes, leitores, telespectadores. Todo mundo interessado nesse conflito que começou há apenas um mês, já que o conflito da Ucrânia já dura aí 2 anos. Se liga aí nas letrinhas pequenas o que disse o Zelensky e como será que ele está se sentindo no momento. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado que o conflito no Oriente Médio está tirando o foco da guerra que se estende há mais de um ano em seu país. Zelensky deu a declaração a jornalistas depois de uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Bom, simplesmente a presidente da União Europeia, né, a Ursula, parece que justamente ela é uma das poucas que ainda apoia integralmente a Ucrânia. Vamos só lembrar aqui a situação. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, a toda poderosa Rússia, que acabou no final das contas mostrando que ela não é tão poderosa assim. A Ucrânia, que se imaginava que cairia em questão de semanas, conseguiu reagir, juntou toda a sua população de forma heróica e com amplo apoio internacional, principalmente dos Estados Unidos, do Reino Unido, conseguiu resistir ao conflito. A grande questão é que muito dinheiro já foi injetado nesse conflito e ele chegou a uma posição de impasse. Que posição é essa? A Ucrânia conseguiu primeiro resistir e não cair, não tombar sobre o poder russo, que, como eu disse, já não é mais tão poderosa assim. Contudo, a Ucrânia não conseguiu avançar como queria e o impasse aconteceu assim como na Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra se dividiu basicamente em 2 momentos: a guerra de movimento, como o próprio nome diz, né, os exércitos se movimentando pelos territórios, e depois a guerra de posição, aonde os exércitos cavaram trincheiras e simplesmente ficaram ali entrincheirados por anos sem conseguir nenhum avanço significativo. E parece que é exatamente isso que aconteceu na Ucrânia neste momento. Os ucranianos conquistaram alguns territórios, mas não conseguiram recuperar a Crimeia, não conseguiram recuperar toda a região do Donbass e simplesmente não conseguem mais avançar. Mas o mesmo aconteceu com a Rússia. A Rússia também não consegue mais avançar porque agora há uma paridade tecnológica. Aquele avanço avassalador que a Rússia tinha no início, porque tinha uma tecnologia muito superior à dos ucranianos, isso foi igualado com toda a ajuda estrangeira. Só que simplesmente os países não querem mais ajudar a Ucrânia. Foram bilhões
bilhões e bilhões de dólares em armamentos e simplesmente os congressistas americanos, os contribuintes ingleses, não querem mais apoiar esse conflito. E acredite, a partir de agora, a Ucrânia começará a ser pressionada a sentar na mesa de negociações, que é tudo que o Volodymyr Zelensky e o povo ucraniano, de maneira geral, não querem. Eles vão acabar tendo que ceder territórios, porque o mundo vai chegar para a Ucrânia, os apoiadores da Ucrânia, e vou falar para ela, olha, ou você negocia ou nós vamos tirar o apoio. E nessa negociação, ela vai ser sempre melhor para a Rússia, porque a Rússia é o país invasor. Qualquer coisa para a Rússia, já que ela foi desmoralizada, não conseguindo dominar a Ucrânia, a partir de agora, qualquer coisa para a Rússia é vitória. Se a Rússia conseguir consolidar o domínio da Crimeia, já é uma vitória importante. Se além da Crimeia, possivelmente ficar com toda a região de Donbass, também é muito importante, ou seja, a Rússia vai ampliar o seu território e ao final, simplesmente, a Ucrânia terá menos território do que tinha no início do conflito. Se liga aí na segunda reportagem que eu trouxe para você, que fala exatamente desse cansaço, desse esgotamento de toda a comunidade internacional com relação à Ucrânia. Zelensky convida Trump para ir à Ucrânia e diz que ele não encerraria a guerra por causa de Putin. Deixa eu te explicar rapidinho um contexto aqui. O Donald Trump, com suas declarações polêmicas, disse que, se reeleito fosse, ele acabaria com essa guerra em 24 horas. E aí simplesmente o Zelensky falou, opa, peraí, Putin, peraí, Trump, não é assim não. Você não tem como acabar com essa guerra simplesmente porque o Putin não quer acabar com ela. Eu também gostaria de acabar com a guerra, basta a Rússia ir embora, nós recuperamos os nossos territórios. Mas é claro que o plano do Trump não é simplesmente obrigar a Rússia a ir embora do território ucraniano. Pelo contrário, é sentar na mesa de negociações e negociar como um balcão de negócio o território ucraniano, que é tudo que o Putin quer e o Zelensky e o povo ucraniano não podem aceitar. Se liguem nas letrinhas pequenas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para visitar a Ucrânia, depois que Trump afirmou que poderia encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia dentro de 24 horas se fosse reeleito no próximo ano. Abre aspas aí para o ex-presidente americano Donald Trump. Se eu for presidente, resolveria essa guerra em um dia, 24 horas, disse Trump à CNN meses atrás. Vou me encontrar com Putin, olha como é que isso aqui é importante, hein? Vou me encontrar com Zelensky. Ambos têm pontos fracos e ambos têm pontos fortes. E dentro de 24 horas, essa guerra estará resolvida, fecha aspas. Rapaz, tá quase parecendo um presidente que eu conheço aí, que adora tomar uma cachaça e quer resolver tudo numa mesa de bar, como se fosse um bêbado. Você sabe aí de quem que eu tô falando? Pois é, coloca aqui nos comentários se você sabe de quem que é que eu tô falando. Simplesmente o que o Trump tá dizendo é o seguinte, eu vou sentar para conversar com os dois e vou jogar real. Eu vou falar aqui, ó, ô Zelensky, você só conseguiu resistir esse tempo todo porque nós, Estados Unidos, apoiamos. E o nosso apoio vai se encerrar aqui. Então nós precisamos que você sente e negocie. Vai chegar pro Putin e vai falar, Putin, é o seguinte, você já foi desmoralizado, você viu que seu exército não conseguiu tomar a Ucrânia, que é um país vizinho, você que alardeava que suas armas eram invencíveis, as mais modernas do mundo, pronto, você não conseguiu. Agora, não seria vantajoso para você ficar com os territórios que você já dominou? Ficar ali com a região do Donbass, ficar ali com Donetsk, ficar com Kherson, com Zaporizhzhia, inclusive e principalmente com a Crimeia, Península do Mar Negro? Então ficaria bom para todo mundo, quer dizer, ficaria bom para você, Rússia, ficaria bom para nós da União Europeia e dos Estados Unidos, que pararíamos de apoiar a Ucrânia financiando essa guerra. Agora, só não seria bom para a Ucrânia, mas aí a Ucrânia não teria como fazer, porque um país que não consegue lutar com suas próprias forças está refém, à mercê de outro país. É exatamente essa a grande missão, a grande lição que o Brasil precisa aprender com esses conflitos, tanto no Oriente Médio, mas principalmente da Ucrânia. País que não consegue se defender sozinho, ser autossuficiente na sua defesa, simplesmente vai ter que depender da esmola e da boa vontade de terceiros. É o grande erro que a Ucrânia cometeu em 1994, no Protocolo de Budapeste, quando entregou o terceiro maior arsenal nuclear do mundo
tudo simplesmente para nada confiável Rússia. Não se confia nos russos, a história já prova isso. Pois bem, e a questão do Oriente Médio hoje extremamente presente, um mundo muito mais interessado na questão do Oriente Médio. O próprio Estados Unidos se envolvendo diretamente, mandando 2 porta-aviões para a região. Simplesmente a área de interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio é muito mais relevante nesse momento do que no caso da Ucrânia. Então, é muito possível, muito provável que a guerra da Ucrânia esteja chegando ao fim, já que o impasse militar está instaurado e o mundo está um tanto quanto cansado de apoiar, extenuado financeiramente, principalmente, de apoiar a Ucrânia. Vão começar a obrigar a Ucrânia a sentar na mesa de negociações e negociar o seu próprio território. Mas eu queria saber, o que você pensa a respeito disso? Qual você acha que serão as consequências para o Zelensky e para a Ucrânia se essa guerra chegar ao fim nos termos, nas condições atuais? Como eu disse, eu acho que a Ucrânia vai sair derrotada do ponto de vista que vai ficar com menos território do que tinha antes da invasão. Mas o que você pensa? Quem está certo nessa história? O Zelensky? O Trump? Afinal, qual será a situação da Ucrânia ao final? Quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários, seu comentário é muito bem-vindo aqui, seja ele qual for, os comentários estão abertos e liberados. Agora, chegou até aqui o final desse vídeo, olha como é que fica simples agora, você dá aquela moral, você que ainda reluta em se inscrever aqui, ó. Clica aqui, ó, bem aqui na logo do canal, tá aparecendo aqui agora. É só clicar, se inscrever, vir pro lado de cá e dar essa força, essa moral. Não esquece também não, badala o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos que são diários. Não esquece da nossa live não, hein? Sexta-feira, 20 horas. Beijo do Toby, fica com Deus. Pera aí, já deixou seu like? Não sai sem deixar seu like não, porque é uma força grande demais. Tamo junto, obrigado de coração, eu volto no próximo episódio do Atualiza aí. Tchau!